Prezados estudantes, servidores, docentes e colegas trabalhadores de enfermagem, é com imensa satisfação e dedicação que organizamos, enquanto coordenação do curso de graduação em enfermagem, a Semana Brasileira de Enfermagem da UFSC. Realizada 100% online, a nossa SEBEM foi concebida a muitas mãos e contará com a presença de diversos professores, pesquisadores e especialistas nas áreas. A SEBEM foi concebida em lei no ano de 1960 para dar ampla divulgação às atividades da enfermagem. No momento que vivemos, no qual, segundo dados do Conselho Federal, mais de 15.600 trabalhadores de enfermagem foram contaminados e 128 colegas perderam a vida somente aqui no Brasil, atuando no enfrentamento contra a pandemia do Covid, precisamos mais do que nunca refletir sobre a natureza do nosso trabalho, as condições necessárias à realização do mesmo e também sobre a nossa participação no SUS, sem perder de vista a necessidade de lutarmos pela manutenção dos direitos constitucionais. No Ano Internacional da Enfermagem, para além da campanha promovida pelo Conselho Internacional das Enfermeiras e Organização Mundial da Saúde, a sociedade junta-se a nós para, em coro, reafirmar Nursing Now, enfermagem agora, pois somos fundamentais para a qualidade da assistência em saúde e para os resultados assistenciais. Temos a certeza de que nossa dedicação ao trabalho, seja na assistência ao usuário, na gestão dos serviços, no ensino, pesquisa e militância nas organizações e entidades representativas da profissão, é que faz e continuará fazendo a diferença na saúde. Não esqueçam jamais, não existe cura sem cuidado, e de cuidado a gente entende. Nosso agradecimento a cada um dos integrantes da comissão organizadora, aos professores que aceitaram o convite para conversar conosco sobre temas tão importantes para a nossa profissão, às autoridades que enviaram suas saudações virtuais e também a cada um de vocês que está conectado com a gente. Juntos faremos a enfermagem cada vez mais forte. Uma boa semana brasileira a todos! Olá pessoal, meu nome é Nadine, eu sou presidente do Centro Acadêmico Livre de Enfermagem e estou aqui para desejar as boas-vindas a vocês à nossa Semana Brasileira de Enfermagem da UFSC. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, vai ser tudo online, mas a coordenação e as entidades estudantis prepararam tudo com muito carinho para vocês. Então espero que vocês gostem, um beijo, fiquem em casa e lavem as mãos. Oi, eu sou a Maria Eduarda, atual presidente da Atlética de Enfermagem Atena. Em nome da gestão, gostaria de desejar a todos uma boa semana acadêmica de enfermagem, que com ela possamos aprimorar ainda mais nossos conhecimentos e dar o devido valor que a nossa futura profissão merece. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Oi gente, bom dia! Meu nome é Laís, eu sou a atual diretora de projetos da EGEM, a empresa júnior de enfermagem. E hoje eu vim aqui, em nome de todo o nosso time, desejar uma ótima semana de enfermagem da UFSC para todos vocês. Oi, eu sou a Maria Augusta, eu faço parte da LAEP, a Liga Acadêmica de Enfermagem Pré-Hospitalar e Emergência, e junto do Departamento do Curso de Enfermagem e das demais entidades idealizadoras do projeto, em nome da LAEP, eu gostaria de desejar a todos uma boa semana da enfermagem. Bom evento! Olá, eu sou a Andressa, eu sou vice-presidente da LAEMP, a Liga Acadêmica de Enfermagem Neonatal e Pediátrica. A Semana de Enfermagem UFSC foi idealizada pelas entidades do curso em parceria com o departamento. Nós da LAEMP desejamos a você um ótimo evento. Boa tarde a todos, me chamo Eluz, sou presidente da LAPEF, Liga Acadêmica de Cuidar da Pessoa com Estomias, Feridas e Incontinências. Espero que todos estejam gostando da programação para a Semana da Enfermagem UFSC, que foi idealizada pelas entidades do curso junto com o departamento. Então, em nome da LAPEF, desejamos a vocês um ótimo evento. Salve, salve, enfermagem brasileira! Sou a doutora Kátia Bertoncello, atual chefe do Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. Com a vice-chefe do departamento, doutora Silvana, estamos aqui para prestigiar a Semana de Enfermagem organizada pelas nossas coordenadoras de cursos de graduação,
doutora Felipa e doutora Rosane. Agradecemos pela organização, parabéns, vamos prestigiar o evento. Muito obrigado. Olá, sou Jussara Guimartini, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente coordeno o programa de pós-graduação em enfermagem também da Universidade Federal de Santa Catarina. Quero dar as boas-vindas a todos os participantes desta atividade comemorativa da Semana Brasileira de Enfermagem, desejando que todos possam ter aprendizagens significativas para suas atividades profissionais ao longo do desenvolvimento das conferências, das lives, webinars e outras atividades desenvolvidas neste momento. Parabéns a todos os profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. Boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer e alegria que venho dar as boas-vindas à Semana Brasileira de Enfermagem de 2020. Eu sou a professora Luciamante, falo em meu nome e em nome da professora Jane Anders, como coordenação do Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem, modalidade profissional. Esperamos que seja uma semana de muito conhecimento e que agregue valor ao nosso trabalho, principalmente em tempos de pandemia do Covid. Um abraço a todos, que seja uma excelente semana. Obrigada. Prezados estudantes e professores, convido a todos a comemorar mais uma vez a Semana Brasileira de Enfermagem. Que seja um congraçamento festivo, apesar do momento em que estamos todos passando, e com impacto importante sobre o trabalho e a vida de nossos companheiros de profissão. Como presidente da ABEM Santa Catarina, desejo a toda a comunidade da enfermagem UFSC sucesso. E vamos homenagear nossa profissão, continuando na luta, e um bom evento para todos nós. Caríssimos alunos e professores, comunidade acadêmica, a enfermagem mostra seu valor e as equipes de saúde atuam juntas pelo bem comum. Precisamos valorizar o protagonismo do profissional de enfermagem, que estará sempre ao lado da sociedade com competência técnica e científica e representando os mais de 62 mil profissionais de enfermagem catarinense, afirmo que precisamos garantir a proteção a estes profissionais. Somos gente cuidando de gente. Boa tarde a todos e a todas. Gostaríamos de desejar boas-vindas a essa Semana de Enfermagem a todos e parabenizá-los pelo protagonismo em época de pandemia de Covid-19, realizarem uma semana acadêmica tão importante, principalmente pelos temas que serão abordados, como o serviço de enfermagem hospitalar, atendimento a idosos e principalmente também atendimento de enfermagem na obstetrícia. Espero que todos tenham uma excelente semana e bom proveito a todos. Obrigado. Escrevi essas poucas palavras na impossibilidade de estar com vocês para dizer o quanto a UFSC está orgulhosa de todo o esforço para realizar a Semana Brasileira de Enfermagem. Poderia ter gravado um vídeo breve, mas confesso que nossos dias têm sido um entra e sai de reuniões virtuais. E parece que a gente cansa mais trabalhando nessas novas tecnologias do que quando trabalhávamos na UFSC. Peço à professora Felipa que faça a leitura para vocês. Inicialmente, parabéns aos docentes e técnicos pelo Dia do Enfermeiro comemorado no último dia 12. E estendo meu abraço virtual a estudantes que são técnicos ou auxiliares de enfermagem pelo dia 20 de maio. Mais do que parabéns, aplausos, reconhecimento. Vocês todos e todas são dignos da nossa reverência mais nobre, nosso carinho mais genuíno, nossa gratidão mais sublime. Vocês são profissionais excepcionais e merecem todas as honras. Temos muito orgulho dos 50 anos da enfermagem na UFSC.
E em meio à pandemia, temos orgulho também de colaborar na atualização dos mais de 300 mil trabalhadores e estudantes da área em uma parceria com o Conselho Federal de Enfermagem. Mesmo estando somente online, quero dizer a vocês o que sempre digo na abertura de eventos como esse: sintam-se em casa. Um grande abraço e sucesso no evento. Professor Ubaldo César Baltazar, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa tarde a todos e todas. É com grande satisfação que hoje nós encerramos a nossa Semana Brasileira de Enfermagem. E para encerrar essa nossa atividade que foi construída com tanto carinho, eu gostaria de convidar a professora Valéria Mendonça, que será a nossa palestrante no dia de hoje, cujo tema é a comunicação em saúde em tempos de pandemia. Seja muito bem-vinda, professora Valéria. Professora Valéria Mendonça é professora associada do Departamento de Saúde Coletiva da UNB, com pós-doutorado em Comunicação e Promoção da Saúde pelo ComSanté, da Universidade do Quebec, em Montreal. Vou convidar a professora Valéria para abrir o seu vídeo, né, o seu áudio, e ficar conosco essa nossa tarde. Seja muito bem-vinda, professora Valéria, ao nosso encontro virtual. O seu áudio não está funcionando para a gente, professora. Não. Ainda não conseguimos o áudio, professora. A tecnologia tem disso, né? Ela agora está fechado. E agora? Agora lhe escutamos muito bem, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. Vê que a tecnologia é sempre nossa fiel de balança. Por mais que a gente tenha feito os testes antes, ela sempre tem que dar um erro no começo, não é? Então, vamos lá. Quanto tempo eu tenho, Filipa? Professora, são 40 minutos para fazer uma explanação. Enquanto isso, a gente já vai convidar os nossos participantes aqui para irem se apresentando no chat, dizer de onde são, né? É importante para a gente conhecer o nosso público. E depois desses 40 minutinhos, a gente vai para a interação, para as perguntas que podem ser feitas também pelo chat. Ok. Então, eu vou agora também fazer meu cronômetro para ajudar você, porque eu sou muito obediente em matéria de tempo. Vamos lá, então. Bem, se todos estão me ouvindo bem, eu penso que eu devo estar devidamente bem posicionada na câmera. E eu só sinto falta de estar caminhando entre as pessoas, sentindo o retorno dos olhares, das expressões faciais, mas para vocês que pensam que não, mas a internet e essas interações tecnológicas também se encarregam de transmitir essas temperaturas. E eu espero que eu consiga aquecê-los durante toda essa nossa fala. Eu quero começar oficialmente fazendo os agradecimentos, que a gente sempre faz de praxe, mas eu vou inverter, Filipa. Eu vou começar agradecendo a Nadine, a Eduarda, a Laís, a Maria Augusta, a Andressa e a Eluce, em nome de todos os estudantes, de todas as estudantes presentes nessa sala e que bravamente organizaram essa semana. Eu digo isso inicialmente com vocês, meninas, porque de todo o vídeo que eu assisti aqui na abertura da semana, desse movimento que agora iniciamos o encerramento, só vimos um homem, não é? Que foi o professor Celso, e depois a mensagem do reitor. Mas fora isso, foi um time feminino sensacional.
Então, em nome de vocês, estudantes de enfermagem, eu cumprimento as demais e os demais aqui presentes. E em nome da professora Filipa, eu agradeço ao convite, muito carinhoso, muito atencioso, ela sempre muito presente, desde o momento do sim, do pedido de namoro, até a hora do noivado, chegando ao casamento. Então, eu quero destacar que foi muito bom receber esse convite, foi muito feliz essa possibilidade de estarmos aqui juntos nesta interação virtual. Isto posto, ela já me encaminhou aqui a fala, como eu devo iniciar agora a minha apresentação, e eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu sempre gosto de fazer uma fala como essas, não só por uma apresentação meramente acadêmica. E quando eu falo meramente acadêmica, não que a academia não seja importante, afinal é esse o nosso lugar de fala. Mas eu gosto de dizer o que me constitui no lugar de fala. Eu sou a professora Valéria Mendonça, então, como a Filipa muito bem me apresentou, eu criei e coordeno desde então o Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde na Universidade de Brasília, que também integra um grupo de pesquisa no CNPq, há agora exatos 11 anos, né? Já passamos dos 10 anos, mas dizem assim, nas relações comemorativas você fica nos 10 até chegar nos 15. Acho que é um pouco também da vida das pessoas. Nesse caso, nós já vamos completar 11 anos de muita trajetória em ensino, pesquisa e extensão para o Sistema Único de Saúde, que é o nosso grande mestre, o grande propulsor de nossas atividades no campo da promoção da saúde e da prevenção das doenças, entre sempre os eixos da educação, informação e comunicação em saúde. Geralmente as pessoas colocam os endereços, os telefones e os contatos no fim das apresentações. Eu uso no começo, como estratégia para que vocês já digam, nossa, olha quanto endereço. Sim, sigam nossas redes no Instagram, ecos.fs, vejam nosso Facebook. Esse é o nosso telefone de contato, 3107-1820, aqui em Brasília, fiquem à vontade. E o nosso site, ecos.nb.br. Temos também canal no YouTube, Twitter, e fiquem à vontade também de nos inscrever para o ecos@unb.br. É uma satisfação dizer logo de cara para vocês assim, eis as nossas relações de contato, procurem-nos, não esperem até o final. Isto posto, eu quero dizer para vocês qual será o nosso percurso. O nosso percurso, que foi uma interrogação, vocês veem que essa interação tecnológica nem sempre obedece aos nossos cliques, ela vai quando ela quer, ela volta quando ela quer, mas o nosso percurso vai passar por uma questão, primeiro, de local de fala, epistemologicamente falando, para que depois comecemos a nos inquietar a partir de cenários mundiais e globais, globais e nacionais, focados nessas interações tecnológicas e em função de hoje, de uma segunda pandemia que vem nos abatendo a todos em todo o mundo, que é a desinformação, as fake news, e uma série de outras coisas que vocês verão daqui a pouco. Mas, a princípio, eu quero dizer que, nesses pressupostos, é importante que vocês entendam necessariamente de onde eu falo, né? Por que eu estou me referindo a essas questões de comunicação. Eu sou uma comunicóloga a serviço da saúde, gosto muito de dizer que eu sou sergipana, eu venho do menor estado da Federação Brasileira, sou cidadã do mundo, com uma passagem não só pela UNB, mas também pela Federal do Rio de Janeiro e pelo Canadá, um lugar que eu gosto muito, tanto no Canadá inglês, tanto no Canadá francês. E minha formação vem desde a comunicação em saúde, para a promoção da saúde, mas também na metodologia de métodos mistos, que nós trabalhamos no campo dessas relações tão amplas e tão híbridas do contexto do que a gente chama de saúde coletiva ou saúde pública. No campo da UNB, depois de ser coordenadora também do nosso curso de pós-graduação, eu fui coordenadora do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, hoje eu estou coordenadora do curso de graduação em Saúde Coletiva. E esta apresentação, essa fala que nós estamos tendo com vocês, é uma fala que para nós é semanal, dentro das salas de aula,
e diária dentro do nosso espaço do laboratório e dos projetos de pesquisa. E cada vez mais nós temos inseridos nos nossos grupos de estudantes profissionais da saúde como um todo. Nossa Faculdade de Ciências da Saúde, é importante que percebam essa contextualização, e porque dessa forma eu também me sinto incluída na Semana Brasileira de Enfermagem da Federal de Santa Catarina. Ou seja, quando nós pensamos em saúde, nós estamos pensando também num eixo comunicador. Todos nós somos comunicadores, por natureza, por origem, por humanidade. E cada vez mais nós temos tido procura, desde a origem da nossa disciplina, em 2009 até hoje, sempre, ininterruptamente, a cada semestre, estudantes de todos os cursos da nossa Faculdade de Ciências da Saúde e da Faculdade de Medicina. É importante porque aqui na UNB, o curso de Medicina, ele fica em outra faculdade, embora divida o mesmo prédio que a Faculdade de Ciências da Saúde. Isso compreende estudantes de enfermagem, nutrição, odontologia, farmácia, mas também os estudantes de saúde coletiva e outros dos nossos campi. Por exemplo, na Faculdade de Ceilândia, nós temos fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e também enfermagem, também saúde coletiva. Nós somos a única universidade no Brasil que possui 2 cursos de saúde coletiva em 2 campi distintos. E eu quero dizer com isto que essa multiprofissionalidade faz parte de um tema chamado comunicação promotora de saúde, e é sobre ele que nós vamos nos debruçar aqui. Mas, como eu disse, é importante que nós discutamos o que seriam os nossos pressupostos teóricos para essa discussão. Nós dividimos em 2 momentos. Primeiro, porque nós gostaríamos de situá-los, o tom que a nossa fala vai ter nessa tarde. E, em segundo lugar, porque é importante que vocês minimamente reflitam, se inquietem em função dessas coisas que estão circundando a saúde pública brasileira e mundial. Eu quero falar da infodemia, ou seja, antes da Organização Mundial de Saúde dizer em alto e bom som nos seus boletins, nas suas coletivas, que o mundo está vivendo uma infodemia, antes disso nós já estávamos discutindo, já no início dos anos 2000. Aliás, com o advento da internet já começou a se discutir quantas vezes a palavra, por exemplo, health, ou quantas vezes a palavra saúde aparecia na busca de um Google, quando o Google surgiu nas nossas vidas. Hoje são trilhões de mensagens, muitas delas inúteis, trazendo um rol do que vem a ser a saúde dentro de um Google. E por isso que eu quero chamar a atenção, junto com um filósofo que está na moda, né, o Byung-Chul Han, em 2017, no livro Sociedade da Transparência, que foi um dos primeiros que foram traduzidos para o Brasil, ele trouxe alguns conceitos de hiperinformação e hipercomunicação. Não sem antes o professor Gil Lipovetsky já discutiu o que seria essa hiperconexão do mundo, que vem em torno de shopping centers e de grandes ambientes, onde a gente foge de tudo e de todos, porque lá é mais cômodo, nós não precisamos interagir nem com tudo, nem com ninguém. Simplesmente estamos soltos. Mas na hiperinformação e na hipercomunicação, há uma coisa que é muito perigosa para nós, que é a falta de verdade. Por ser muito, eu não preciso ser verdadeiro. Eu simplesmente posso colocar na rede e ela se tornar visível, embora não seja verdadeira. O Dr. Proctor, em 2007, a partir de um estudo, ele nos trouxe relevantes contribuições de observações que ele fez em torno da mídia, da indústria do tabaco, ao nome que ele deu de agnotologia, ou agnotology, como ele tem um livro especificamente sobre esse tema, mas é nada mais, nada menos que a falsa ciência que nos fazem crer que é verdadeira, mas que é falsa ciência. Ela se usa da mídia, ela nos gera dúvida, ela nos cria confrontos, muitas vezes estão associadas a manobras políticas e a uma ignorância completamente radical. E toda ignorância é atrevida, é ousada. Qualquer semelhança, como é? Tem uma coisa que diz nas novelas, né?
Qualquer semelhança é pura coincidência com a nossa mais recente história. E assim avançamos. Quando nós temos a percepção de um outro pressuposto necessário, que é a desinformação, eu quero chamar a atenção para uma questão que diz respeito à informação compartilhada com uma intenção real de causar um dano a outrem. E geralmente isso está associado a um comportamento odioso, a um comportamento ilegal, inclusive. Mas esse universo de coisas que nós vamos falar hoje, eles se encontram em algo que nós teorizamos em 2007, que é a chamada modelo de comunicação todos-todos. Eu não pus imagem, não pus definição, porque a autora está aqui para dizer a vocês que no modelo de comunicação todos-todos é um modelo que exatamente se adequa perfeitamente ao momento que nós vivemos hoje na internet. Todos somos produtores, emissores de conteúdo. Todos utilizamos hoje quase o mesmo canal, a mesma linha divisória entre esse emissor e o receptor. E quem é esse receptor? Pensem, nós mesmos, em algum momento, nos imbricamos e nos tornamos emissores e receptores de uma informação que circunda pelos mesmos canais, com as linguagens as mais diversas, as mais hiperlinguagens possíveis, que vêm por vídeos, podcasts, mídias sociais, livros, revistas e tudo mais que vocês queiram trazer nesse universo possível da comunicação. Mas, afinal de contas, de que comunicação nós estamos falando? Nós estamos falando de uma comunicação em saúde. Esta comunicação em saúde, eu trouxe para vocês um conceito que é um pouco mais ampliado, é um conceito trazido pelo nosso laboratório. Nós temos um dos nossos projetos, que é o Arbocontrol, é um projeto que discute as arboviroses dengue, zika e chikungunya no Brasil, a partir dos princípios da educação, informação e comunicação para a promoção da saúde e prevenção das arboviroses. E lá, enquanto eu estou falando, vocês estão vendo. Então, e lá nós criamos um conceito ampliado de comunicação em saúde que pudesse dialogar com as nossas mais diversas necessidades. Nós não só validamos, mas fizemos, para chegar nesse conceito, uma revisão de literatura extensa, de mais de 30 anos de produção na área. Fizemos validação entre experts da área também, não só no eixo de comunicação, mas na educação e na informação também. E consideramos, por comunicação em saúde, essas ações estratégicas por meio de mídias alternativas ou oficiais, e ainda comunicação oral, não verbal e interpessoal, que é importante que se diga isso, referindo-se a vários processos dialógicos que a sociedade se utiliza. E vamos pensar em saúde. Sociedade é indivíduo, família e comunidade. Profissionais de saúde, gestores do SUS e outros profissionais que interdialogam conosco nesse período. No quesito de onde falo, no nosso slide ficou mais bonitinho, sabe? Mas tudo bem. E sempre quando a gente vem para um ambiente assim, estamos passíveis de termos desconfigurações. Falamos de uma comunicação, de um tripé teórico, né? Ou seja, o laboratório Ecos ele se fundamenta em um tripé epistemológico. Na verdade, não tem mais uma imagem de tripé. Mas nós partimos de uma comunicação científica que tem por origem a teoria do conhecimento objetivo, de Karl Popper, partindo de uma comunicação comunitária. Essa comunicação comunitária, ela tem um quê do professor Bernardo Toro, muito intenso, que dialoga também com a complexidade do professor Edgar Morin, mas toma decisões a partir de uma esfera comunicativa, dialógica, de uma ação comunicativa do nosso filósofo Jürgen Habermas, muito proeminentes, ou seja, são 3 elos teóricos que se associam nos nossos 3 eixos, que é a comunicação científica, a comunicação comunitária ou social e a comunicação para a tomada de decisão. E como nós trabalhamos esses 3 eixos? Na gestão da informação e tradução do conhecimento. Essa tradução do conhecimento, nós vamos falar sobre ela um pouco mais, é algo que parece ser muito fácil, mas não é. Nós temos uma inspiração na Escola de Vancouver a respeito do Knowledge Translation, mas essa tradução do conhecimento não é só apenas chegar lá, é como chegarmos lá. E para
quem vamos chegar, quando nós devemos chegar. É uma associação muito grande com o que a gente chama na comunicação de lead de notícia. Quando você escreve uma matéria, você diz o que, quando, onde, por quê, para quê. Mas, nesse caso aqui, a pessoa que vai nos receber enquanto informação é muito mais importante. Eu costumo dizer em sala de aula, com estudantes, inclusive os da medicina, que fazem muitas perguntas para os pacientes, né? E eles perguntam sempre assim, entendeu? Olha, a senhora vai agora preparar um soro de reidratação oral para o seu filho, entendeu? Não, não é entendeu. A pergunta é que está errada. O que a senhora entendeu? A senhora entendeu corretamente? Então, o que você entendeu faz toda a diferença ao invés de entendeu? Entendeu? Ah, se já entendeu, tudo bem, pode ir embora. Não é bem assim. Nossa preocupação também diz respeito a um agir diferenciado. Por isso que quando eu falo do agir, o agir comunicativo habermasiano, ele vem com um significado bem mais amplo. E para nós aqui, sempre dialogicamente e dialeticamente, para nós aqui, segundo também, novamente, o Byung-Chul, no seu livro Sociedade no Enxame, as perspectivas do digital, ele diz o seguinte, que significa um novo começo, ou seja, agir significa um novo começo. E começar para a gente é sempre a cada dia. Ele diz ainda que, num outro livro dele, A Sociedade do Cansaço, que as modalidades disciplinares da sociedade, como nos dizia Foucault, não mais são as mesmas. Como eu acabei de citar, os shopping centers, as academias, os bancos, aeroportos, até laboratórios de genética, eles compõem hoje outros ambientes disciplinares. E quando ele fala de laboratórios de genética, ele se refere aos novos seres procriados geneticamente. Mas, associado a esse agir, nós temos que agir separando distintivamente o que vem a ser a comunicação do medo da comunicação promotora de saúde. Então, vamos fazer divisões. Nós não trabalhamos com aquela comunicação do medo em que os jornais estampam em suas primeiras páginas ou então em seus noticiários inúmeras valas, inúmeros corpos mortos, freezers abastecidos de cadáveres humanos. Isso é real. É preciso que isso seja mostrado para as pessoas, mas não pode ser levado a título de punição. A comunicação do medo divide um caráter punitivo ao sujeito, como se ele estivesse morrendo porque ele não está se cuidando. É como o processo da dengue e chikungunya, se formos pensar paralelamente, é importante que lembremos disso. As pessoas estão morrendo de Covid-19, mas elas também estão morrendo de dengue e chikungunya, e os noticiários não estão comentando sobre isso. Claro, a pandemia hoje diz respeito a um teto muito maior da Covid-19. Nós estamos aqui trabalhando com isso em Brasília, estamos num cenário, eu acredito, um pouco melhor que outros pontos do país, mas um pouco pior do que outros lugares do país. E, nesse sentido, cada um tem que fazer a sua parte de maneira gradativa, não punitiva, não amedrontadora. O medo provoca estigma, estresse, ansiedades e depressões. Tem pessoas que hoje estão se negando a assistir televisões, noticiários, ler jornais, porque o medo está sendo muito maior. Mas para umas, para outras, o medo não está significando nada. São temperamentos, não cabe agora discutirmos a respeito disso, mas sim nos debruçarmos sobre esses agires da comunicação em saúde. Nós não usamos a palavra empoderamento. Então, eu gosto sempre de começar a dizer isso, porque muito mais que empoderar o outro de algo que ele pode usar ou não, nós trabalhamos com o engajamento social, que faz com que o sujeito se posicione socialmente. Ao posicionar-se, ele atua, ele age fortemente. Ele toma iniciativas de colocar água para a população que desce do ponto de ônibus e ali ele pode lavar numa torneirinha improvisada. Ele distribui cestas básicas, ele faz telechamada para poder saber se os vizinhos estão precisando de compras, de subdivisão de compras do supermercado.
Então, esse posicionamento e esse engajamento passam por uma série de questões. Apropriação de um conteúdo que se atrai entre sujeitos que são que se identificam em sociedade. Conteúdos que precisam de linguagens adequadas. O tempo nosso é agora, sempre. Na comunicação em saúde, o tempo é agora. Não tem tempo para amanhã, nem para ontem, é tudo agora. Se não foi agora, amanhã, daqui a pouco, daqui a 1 minuto, será diferente. E o nosso espaço é aqui. Aqui é onde eu penso, é onde eu posso fazer a diferença, aqui com vocês agora, por exemplo. Esse posicionamento é ato ou efeito de posicionar-se. Ou seja, eu tenho que ter uma opinião relativa a alguma coisa. Eu não posso fazer de conta que não é comigo. A comunicação não tem como não ser comigo. Tem que ser comigo. O engajar-se, ele precisa sempre de ajustes, mas necessariamente envolvimento ativo com as circunstâncias políticas e sociais. E o profissional da enfermagem é um profissional totalmente diferenciado. Ele está na linha de frente, ele é ativo, ele ultrapassa essas circunstâncias políticas e sociais, e haja vista, vocês devem ter acompanhado pela mídia, não só ultrapassa, que hoje ele é um dos pontos de observação crítica de uma sociedade, como eu disse, ignorantemente ousada, e que ainda dizem que deve-se e pode-se a roubos contra profissionais de saúde, e justamente num momento como esse. Ficamos muito revoltados aqui com um movimento pacífico, que os profissionais da enfermagem brasiliense foram para a Praça dos Três Poderes, para a Esplanada dos Ministérios, fazer uma homenagem aos mortos da enfermagem frente ao Covid-19 e foram agredidos por pessoas ignorantes e, como disse, plenamente atrevidas. A apropriação com a atração dos conteúdos desse agir comunicacional em saúde, ele passa por uma questão de interesse, simples assim. Eu faço e tomo medidas que mudam a minha vida a partir do momento que eu me interesso por elas. Se não fizerem sentido na minha vida, eu não vou adotá-las para a minha promoção de saúde. E por que eu digo isso? É fácil colocarem sempre na boa nova da comunicação. A comunicação, ela faz milagres, ela muda comportamentos, ela faz uma campanha e resolve todos os problemas. Mentira. Comunicação não resolve problemas, comunicação não muda comportamentos. Apenas quando o sujeito se apropria de um conteúdo que ele entende, que ele empreende, que aquilo é importante para a vida dele, que vai fazer a diferença, aí sim ele muda de comportamento. Veja só quantos já deixaram de fazer academia nos primeiros 3 meses, aliás, nem chegaram nos primeiros 3 meses de teste. Mas quem não sabe que fazer atividade física é bom, né? Esse é só um exemplo para que vocês se apropriem do que a gente quer trazer para vocês. Mas sempre apropriar-se significa adaptar-se. Eu não posso usar a minha linguagem, que eu estou usando aqui uma linguagem para um grupo de profissionais ou estudantes em formação, altamente capacitados, incluídos, uma elite pensante. Minha linguagem é diferente, por mais que eu também precise me fazer chegar até vocês numa nomenclatura que não é do dia a dia do curso de enfermagem, mas que tem a obrigação de se fazer entender a qualquer um. Assim eu preciso, e vocês também, se fazerem entender para qualquer cidadão ou cidadã que necessitem de vocês, que necessitem de nós, seja em sala de aula, nos serviços de saúde, nas ruas, em nossa casa. E isso não permite abandono. É um pouco de Saint-Exupéry, quando você é responsável pelo que você conquista, quando você conquista a confiança de alguém, de um paciente, como vocês vão conquistar ou já conquistaram, você não pode mais abandoná-lo. Você não pode abandonar um estudante, seja em sala de aula ou fora dela. Por quê? Porque hoje nós temos que ter esse conjunto de pessoas muito próximo a nós. Observem que vocês, penso que diante das apresentações que eu pude ver no vídeo, vocês são muito jovens, aliás, eu também sou muito jovem. Eu costumo dizer aqui para o pessoal assim, eu sou jovem, com X, embora eu seja da geração Baby Boomer, né? Não vou dizer por quê, mas certamente porque a década de 60 me pertence. Mas hoje a notícia é minha, é sempre minha.
eu crio, eu dou existência a tudo. Eu pego o meu celular, que está cronometrando aqui meu tempo, e fotografo, filmo, muitas vezes sem autorização. Quantos de vocês já se pegaram sentados num ônibus, no metrô, ou num carro, viram uma cena inusitada e... Quantos de vocês ainda já não fizeram uma foto da professora aqui fazendo uma conferência na tela da conferência do RNP? E assim vai. A notícia agora é minha, eu dou origem, eu crio, a partir disso, eu posso criar fakes e deepfakes. Sabe aquelas carinhas hoje que vocês veem muito de um personagem bem hilário da nossa sociedade, que hoje ocupa as faces de vários personagens? Pois é. Isso a gente imagina, produz e dá vida ao que eu gero como conteúdo. Porque eu comunico. Eu hoje sou autora das minhas comunicações. Eu posso ser autora, eu sou jornalista de formação, mas... E o que me autoriza eticamente a dar autoria a coisas com uma interpretação unilateral, só minha, que atende especificamente às minhas crenças e ideologias, em que em nenhum momento eu respeito a ideologia do outro ou que eu respeito a profissão que o outro atua com seriedade. E eu digo isso porque nos ambientes de saúde, eu tenho sempre alertado para os nossos estudantes e profissionais dos nossos cursos de pós-graduação, do mestrado profissional até o pós-doutoramento, o que vem a ser hoje a notícia de hospital. Vocês já viram isso? Qualquer coisa que aconteça, um paciente coloca a câmera na face de um profissional da medicina, da enfermagem, qualquer um. E ele é a notícia. Ele é o delator da notícia. Isso tem uma causa porque a própria comunicação hoje se faz vista de outro jeito. O professor Paulo Machado, da USP, ele nos alerta que quanto mais dados nós temos, essa é a pirâmide da comunicação, viu? Nós temos muitos dados, muitas vezes não sabemos o que fazer com eles e não sabemos mesmo. Eu sempre pergunto, no seu desktop ou no seu telefone, quanto de imagens você tem, ou arquivos na sua tela, inúteis, que você poderia jogar fora e não faltaria em nada para vocês. Pensem nisso e comecem a fazer a faxina imediatamente. Então, é isso que ele se refere. São dados absurdamente intensos e inúteis. Alguns não. Os que não são inúteis se transformam em informação. E quando eles se transformam em informação, eles começam a ser geridos. Aquela parte que eu falei de gestão da informação. Nós começamos a fazer gestão da informação para traduzi-la em conhecimento. Aí nós traduzimos o conhecimento gerado a partir de um conjunto de informações. Vou dar um exemplo. Nos boletins epidemiológicos da vigilância sanitária, da vigilância como um todo, quantos de vocês já não tiveram que fazer estudos epidemiológicos das comunidades? Quem sabe ler e interpretar com profundidade um boletim epidemiológico? Nós temos que traduzir para transformá-lo em conhecimento. Transformando em conhecimento e aí gerando projetos de vida, projetos de mudança, isso se transforma em inteligência. Ou seja, a inteligência não é feita com uma base rústica de dados não tratados. Ela merece processos que passam por fluxos. E os fluxos informacionais hoje são totalmente distintos dos que a gente estuda classicamente na comunicação organizacional. O professor Paulo Nassar nos orienta sobre os fluxos horizontais, verticais, circulares, ascendentes, descendentes. Venham fazer disciplina com a gente, que a gente discute tudo, até por internet também, as aulas virtuais. Não, os fluxos não mais são esses, eles são hiperlinkados, eles são hipertextualizados, eles são absurdamente trabalhados com a criatividade imensa que a tecnologia da rede nos permite. E isso produz, óbvio, uma nova produção de valores. Os valores são outros, porque eu tenho uma demanda de conhecimento rápido e de acesso rápido a coisas que não me acrescentam nada. Muitas vezes nada. Crescem cada vez mais os estudos que apontam que nossa complexidade de leitura está cada vez mais fraca, mais pobre,
porque nós estamos nos atendendo a 120 a 143 caracteres. Mais que isso, a gente não tem capacidade, a gente não, né? Outras gerações tecnológicas, o Millennials, o Y, esses sim, eles não estão conseguindo mais ler em profundidade e em complexidade coisas diversas que estão aos nossos olhos. E por isso eu queria também discutir com vocês, na comunicação no mundo, eu não vou me ater para poder termos tempo de fazermos alguns debates interessantes, tenho certeza. Esses dados são bem gerais, estão disponíveis na nossa apresentação e também no We Are Social, que é um ambiente de estudo da tecnologia no mundo. Vejam que hoje nós temos quase 7,8 bilhões de pessoas no mundo com acesso à internet. Isso se representa que somente pelos telefones móveis são quase 5 bilhões, são 67% da população mundial. 3,8 bilhões só pessoas ativas nas mídias sociais. E outro dado aqui interessante, estou tentando voltar aqui. Nessa visão geral do globo, nós temos usuários de internet 4,5 bilhões de pessoas utilizando a internet. Desses, nós temos um percentual que eu vou pular, tá? Esses no final, o vermelhinho. Essas pessoas passam 6 horas e 43 minutos por dia na internet. É muita hora, gente. Só pode ser a madrugada ou o horário do trabalho, ou o horário do estudo. Quando a gente fala de smartphone, nós temos aí quase 5,20 bilhões de pessoas que têm acesso aos smartphones, aos telefones celulares. E vejam só, eles estão se relacionando entre pessoas que têm apenas um número de conexão ou com vários números de conexão, porque vocês sabem bem disso, né? Hoje eu tenho um telefone com vários chips dentro dele. E esse é o canal, ou seja, os telefones celulares, os smartphones, que o caminho melhor e mais escolhido pelas pessoas em todo o mundo. Vejam, são 3,8 bilhões de pessoas que são ativos nas mídias sociais a partir dos seus telefones. E aí você tem quase que 99% de pessoas acessando as mídias sociais pelos seus celulares. Está justificado porque que você passa horas com aquela fisionomia um pouco distante, completamente apática ao restante do mundo, quando você fica apenas olhando suas mensagens e fazendo com que o dedo, o roll motion, ele vai para cima e para baixo, acompanhando suas variações de coisas que você não lê, você vê. Por isso que as visualizações para Instagram, agora o TikTok, esses vídeos, tal, eles trazem mais atenção, porque vem com legenda, você não precisa atrapalhar, ou o redor, ou você fica só vendo, não lê mais. Vejam, aqui o WhatsApp, ele é o... Vejam aqui, ó, penso que vocês devem estar vendo minha mãozinha. Na América Latina, na América do Sul, Brasil inteiro e outras partes do mundo, o WhatsApp é o top, ele é o aplicativo de maior penetração mundial em torno das conexões que as pessoas produzem. Mas vejam só, enquanto isso no Brasil, nós temos uma taxa de analfabetismo de 11,3 milhões de pessoas. Por isso, elas não estão lendo, elas estão rolando seus dedinhos. Esse foi o último dado que nós conseguimos na página do IBGE, porque no MEC nós não encontramos um outro mais atual, tá? No Brasil, a internet se reflete da seguinte forma. Vejam que nós temos 150 milhões de pessoas acessando a internet que eram 6 horas e 43 minutos no mundo. Nós temos aqui o Brasil é recordista, nós utilizamos 9 horas e 17 minutos por dia na internet. Isso quer dizer que na tecnologia que envolve o Covid-19, se nós não entrarmos nessa onda, nós não chegamos lá. Mas chegar nessa onda significa chegar com ética e responsabilidade. Vejam, as conexões por telefones móveis, de novo, 90% das nossas conexões estão voltadas
para os canais de 3G e 5G, ou seja, são telefones celulares. E observem, os pré-pagos são 62% desse conjunto de 97% da população. 38% são apenas os pós-pagos. Ou seja, a pessoa não pode dizer, nós não podemos dizer que as pessoas estão numa baixa renda, numa renda diferenciada, numa classe diferenciada. Elas consomem de todo jeito. Na visão geral da mídia, nós temos aí 140 milhões de pessoas acessando, o que representa 99% de pessoas acessando suas mídias sociais via telefone. O mais usado no Brasil, na idade dos 16 aos 64 anos, ainda é o Facebook, o YouTube, seguido pelo Facebook e agora com o WhatsApp e o Instagram bem coladinho para essas proximidades e interações. Mas eu queria focar na desinformação e nas fake news. Seria um caminho sem volta? Seria. Eu penso que não é sem volta. Se nós formos observar, neste quadro, o Brasil, gente, é o primeiro onde as preocupações sobre a desinformação, a informação incorreta e as fake news está no primeiro plano. Ou seja, as pessoas estão incomodadas, elas sabem que as coisas estão acontecendo, mas elas também fazem. E por quê? Vejam, no Brasil também, aqui, o Brasil está em segundo lugar, com 79%, para o uso dessas tecnologias que estão voltadas ao desuso, à desinformação, às fake news, também pela internet. Eles têm uma preocupação a respeito disso. No ranking global de usuários ativos, o WhatsApp Messenger continua sendo como um dos principais no ranking. Vocês podem se debruçar depois sobre isso. Mas eu queria trazer para vocês um estudo que nós desenvolvemos aqui, junto com outros projetos e professores parceiros, quando, nas mensagens de 13 a 19 de abril, o nosso robô, ele percebeu, porque ele acompanha, 876 grupos de WhatsApp enviando para 10 mil, quase 10.600 usuários, quase 140 mil mensagens fake news. Será que nenhuma dessas passou por vocês? Será que nenhuma dessas chegou em vocês? Vejamos, existem algumas subjetividades em torno disso. A primeira é que os grupos de WhatsApp eles são muito perigosos, muito perigosos. E por quê? Neles existe uma relação de confiança. Grupo de família. Quantos de vocês já não receberam nos grupos de família uma notícia falsa, uma desinformação? Algumas sem juízo de valor, sem maldade, mas quantas já foram enviadas com maldade? São vocês, profissionais de saúde, formadores de opinião. Então, as opiniões que vêm de vocês não podem ser fake news, não podem ser desinformação. Não é necessariamente com esse movimento de WhatsApp nos dando retaguarda que nós vamos entrar nessa onda. Não pode, não devemos. Para isso existem filtros. Por ser esse profissional formador de opinião, eles têm que estar na linha de frente também na chegada da informação precisa, confiável, segura, transparente para as famílias que ele atende, que ele trabalha, que ele atua, seja no hospital, numa unidade básica, numa escola, em qualquer lugar. E, nesse sentido, vou pedir licença para tomar água na nossa caneca do laboratório. Eu costumo dizer, nós estamos em busca de um milagre? Não, verdadeiramente eu penso que não. Vejam só, o milagre não acontece dentro de uma roda como essa. A roda do prisma, esse é o prisma da convergência das mídias sociais, são apenas algumas das mídias que estão disponíveis para que a gente acesse, ou seja, significa chegar em todas elas. E por que se observa o canal WhatsApp, que para mim é um canal WhatsApp, ele se encarrega de reunir e dispor. Por isso que o laboratório, nós fizemos desde março, assim que surgiu o processo da pandemia, nós trouxemos aqui algumas coisas que nós estamos trabalhando, fizemos desse período um lançamento, nós desenvolvemos um plano de comunicação de risco, está na nossa página, www.ecos.nb.br, e daí nós geramos uma série de ações que passam pela qualidade da informação em saúde na web, contra fake news e desinformação, gestão da informação e tradução do conhecimento,
ciência cidadã e, necessariamente, o que viria a ser a comunicação de risco dentro dos quesitos da pandemia e de como nós trabalhamos no contexto dela no país. Nisso, nós fizemos 11 posts, 93 stories, contamos as histórias dos profissionais de saúde. Ainda em abril, fizemos lives, começamos lives interessantíssimas do Brasil, do norte a sul do Brasil, envolvendo temas dos mais diversos, tentando furar a bolha, tentando alcançar o mais rápido possível a outros sujeitos fora do nosso espectro acadêmico, profissional. E assim temos crescido e trabalhando com estudantes, não só da enfermagem, da comunicação, da saúde coletiva, da farmácia, da nutrição, os nossos estudantes. E contra fatos, há argumentos. Eu sempre gosto de dizer que a Valéria não é sozinha, não dá para trabalhar e pensar tantas coisas, arquitetar a epistemologia do objeto, do método, colocá-las em prática, tentar chegar nas populações vulneráveis, nos grupos, nos segmentos que passam pelas populações LGBTQIA+, população negra e quilombola, os indígenas, o pessoal do campo, floresta e águas. Nós trabalhamos com esses segmentos e é muito difícil falar todas essas línguas, mas nós tentamos, a partir das redes de solidariedade e desse conjunto de carinhas, de pessoas das mais diversas formações que estão ao nosso lado. E o tempo agora, ele pede perseverança. Não adianta sairmos aqui com nenhuma fórmula mágica. Eu não trouxe nenhuma receita de bolo que no final vai dar certo. Todos os bolos são possíveis de falha e de ficarem solados. Depende da farinha, da manteiga, da temperatura do seu forno, da tua mão, depende do tamanho do ovo. Aqui, neste caso, o tempo pede perseverança para que nós observemos como se dá essa nossa receita. Quantos dos nossos ingredientes estão disponíveis? Eu chamo de ingredientes nessa metáfora culinária. O que nós temos para oferecer para constituirmos este bolo para que a população possa desfrutá-lo? Primeiro que aí eu gostaria de citá-los um a um. Agilidade nos processos de informar, comunicar e mediar. Nós somos mediadores do processo, seja ele conflituoso ou amistoso. As abordagens precisam ser mais coerentes com a realidade de cada pessoa. Eu tenho que falar a língua que a minha paciente, que a minha criança, que o meu idoso falam. Eu não posso falar a minha língua sempre. Eu não quero dizer com isso que eu estou reduzindo o meu pedestal acadêmico. Eu estou tentando fazer com que a pessoa iguale seu nível de conhecimento, compreendendo o que eu quero dizer a ela. Foco nas prioridades de cada tema e sujeito. Cada um tem uma agonia. Às vezes a agonia não é a água, é a barriga que está vazia, não é a febre, mas é o menino que ficou em casa sem segurança, e assim vai. Transparência das informações. É erradíssimo ocultar dados. As pessoas têm que saber o que está acontecendo com a vida delas. É como se você, às vezes, faz um teste, o outro verifica sua temperatura, afere sua pressão, e fica com aquela cara de... Não, olha, a pressão sua está em tanto, sua temperatura está em tanto, você precisa se cuidar. Eu estou fazendo relatos, exemplos muito toscos, viu, gente? Bem básico. Uso adequado de meios de comunicação confiáveis. O WhatsApp é confiável desde que você se mantenha confiável dentro dele. A maneira de você se manter confiável é não transmitindo fake news, não repassando notícias que você tem dúvida, nem que ela seja de seu pai, de sua mãe, de seu marido, de sua esposa, do seu filho ou do seu líder. Não. Você tem que checar antes a informação. É simples, não precisa ter pressa. A hiperinformação, a hipercomunicação, ela atende à mídia, ela atende às mídias internéticas, mas ela aqui, para nós, precisamos ter cautela, segurança do que nós vamos passar adiante e com que velocidade. A busca dessas informações em fontes seguras. De onde saiu? Tem certeza? Busca antes, não fica repassando. Processos racionais de respostas. As respostas têm que ser coletivas. Às vezes, se eu não sei, não me custa nada dizer 1 minuto. Eu vou consultar outros colegas e volto já para te responder. E isso faz com que nós tenhamos a manutenção da nossa credibilidade. A credibilidade de um profissional de saúde para que ele se mantenha formador de opinião ideal junto à sociedade, para mim, é imprescindível. E a enfermagem é essa ponta de lança. Embora seja uma palavra bélica, uma comunicação bélica nesse momento, mas ela é quem está não só à frente, mas é como ela tem
vou usar algo mais poético, né? Ela tem um véu de seriedade, de segurança, que muitas vezes ou o médico não dá, perdoem-me os profissionais da medicina, mas a enfermeira, que é cúmplice, o enfermeiro, que é carinhoso, que é atencioso, eles passam essa segurança. Posso fazer isso mesmo? Aí eles, pode, aí você vai e faz. Isto posto, eu quero dizer, já chegando ao fim, ultrapassei só 1 minuto e pouco, viu, Filipa? Eu deixei aqui nossas referências, é importante que vocês consigam compreender de onde saem essas ideias, de onde vêm as informações. Eu penso que durante os slides eu devo ter pulado um framework muito interessante do Wadley do Direction, que fala sobre as informações prejudiciais. Voltem nele depois. Não só fala de vazamentos de informação, de assédio, discurso de ódio. Discurso de ódio é algo tão presente entre nós hoje, né? Por isso que eu quero dizer para vocês que a nossa gratidão é sempre eterna. Começando por você, Filipa, pelo carinho com que nos traçou. E aí, ó, os mini corações, o mini heart para vocês, de cada um e de cada uma de nós que fazemos o Laboratório Ecos. Eu sou toda ouvidos e fico à vontade para conversar com vocês. A nossa gratidão, professora Valéria. A gente queria, claro que de antemão, acho que a fala da professora Valéria, ela nos faz questionar tudo que a gente vem consumindo, se é que esse é o termo, né, que a gente está rolando nas mídias sociais, e principalmente, e aí se for pensarmos pela perspectiva da enfermagem, da nossa profissão, o quanto nós temos de responsabilidade nesse processo, né, professora? Existem algumas pesquisas internacionais que falam, especialmente na Inglaterra, que colocam o trabalhador de enfermagem como os mais confiáveis para a população. Então, quando essa pesquisa foi replicada no Brasil, os profissionais de enfermagem, eles só perderam para os bombeiros, nessa perspectiva do olhar da sociedade em relação à confiabilidade profissional. Então, se por um lado isso, claro, que nos deixa lisonjeados, porque somos reconhecidos socialmente pela profissão, pela sociedade, por outro lado, nos coloca num patamar de imensa responsabilidade com o que nós estamos divulgando, com o que nós estamos veiculando, com de que forma a gente está se comportando, né, nessas mídias. Então, acho que feitas algumas dessas considerações, isso com certeza cabe o debate ético, que a gente também tem na profissão, e é um debate que eu gosto muito de fazer, da ética e das redes sociais relacionadas à enfermagem, mas eu acho que tem muito mais outras coisas que o grupo está trazendo ali no nosso chat, que eu acho que vale a pena a gente trazer para o nosso debate. Foram vários elogios, professora Valéria, em relação à Semana Brasileira, em relação às atividades, né? Os elogios à semana, que trouxe a aproximação, a incorporação dessa tecnologia, né? Queria trazer aqui uma fala da Isis. É triste e preocupante ver números, grupos em mídias sociais compartilhando notícias falsas e recomendações sem fundamentação científica. Em matérias, vídeos, existem pessoas que preferem ouvir influencers leigos do que os profissionais da saúde habilitados. E aí a gente poderia incluir a ciência, né? Os cientistas, os pesquisadores. Professora, a senhora prefere que eu faça a leitura ou que ir debatendo conosco e interagindo? Eu posso ir debatendo, se você não se importar, porque eu estou fazendo aqui também uma lei. Eu fiquei curiosa quando você falou do chat, eu fiquei tão preocupada em observar meu tempo e fiquei presa aqui na manutenção dos slides e acabei vendo que passou mas não tem problema, vocês depois podem ter acesso a ele. Gostei muito da discussão que a Isis traz. É preocupante mesmo. E é importante que cada vez mais nós tragamos números para um espaço tão rico como esse, viu, Filipa, Isis e demais, porque as pessoas não acreditam qualitativamente no cenário
de risco que nós estamos vivendo em torno da desinformação e das fake news. E quando eu falo isso, é que eu sou da pesquisa qualitativa, mas, claro, dos métodos mistos em pesquisa. E as pessoas dizem sempre, você então não é quant? Eu disse, não, você é que não reconhece que é quali. Eu já sou quant de natureza, mas o quant precisa aprender também a ser quali. Falando disso, os números nos apontam cada vez mais como esses grupos de mídias sociais acompanham o fluxo da sociedade. E quando eu me refiro à comunicação do medo e ao discurso de ódio, eu estou me referindo de como as notícias falsas elas se imbricam diretamente. Porque, sem fundamentação científica, ela diz, eles preferem ouvir os influencers, os leigos. Existem grupos de jovens, nós trabalhamos também com população LGBTQIA+, e jovens vivendo com ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais. E, só para vocês terem ideia, eles têm a necessidade dos ídolos. Qual é o jovem que não tem um ídolo? Qual é a mulher, o homem? Vamos lá, teve uma época... Pronto, uma vez fui com uma amiga para um show de Roberto Carlos. E você vai para um show de Roberto Carlos e pensa que as pessoas não vibram, que quem choram são as mulheres, quem sofrem são as vovozinhas. Não. Meus olhos viram casais, homens, sabe assim, sem nenhum preconceito de gênero, nada, mas é porque você precisa assistir para ver que há uma sensibilização com os ídolos que fizeram sua geração. Eles cantavam, choravam, beijavam as esposas, pegavam, sabe assim, mandavam adeus, acenavam para o ídolo. Isso estou falando de pessoas como eu, de uma geração diferenciada desse grupo que está aqui, mas esse grupo que está aqui tem outros ídolos. Eles ouvem esses ídolos. Por isso que eu não tenho muito afeto, não tenho uma relação com ele, mas eu sugiro que vocês assistam o Roda Viva, acho que tem 2 semanas, com o Felipe Neto. O Felipe Neto é um jovem que é um influencer, ele fez uma série de discussões de meia-culpas, eu antes pensava assim, eu antes pensava assado, mas ele mostra algo que o jovem também precisa entender, que é o amadurecimento ao longo da sua vida. A gente amadurece. Eu hoje, nesse ano, certamente não serei a mesma do ano que eu vivi em 2019. Eu hoje não sou a mesma dos meus 30 anos, nem dos 40, nem dos 50, para por aqui. Mas este ano nas nossas vidas, ele vai ser fundamental no divisor de águas. E eu penso que agora tem que fazer o caminho inverso, sabe? Nós temos que assistir os influencers e todos os youtubers e todos os nossos ídolos com os olhares de dúvida. Será que ele está falando tudo? Será que ele, de fato, me representa? Será? Eu penso que o será é o grande trunfo que nós vamos ter para agora. Eu segui aqui, também estou lendo aqui. A Isis continuou falando, né, que a gente tem que ficar atento aos youtubers, né, pois muitos estão afetando de maneira negativa a saúde das pessoas com conteúdos baseados em achismo. A Luísa também faz essa observação. Aí a Iracema faz uma pergunta. Professora Valéria, se a senhora tem alguma informação sobre o número de pessoas que não têm acesso à internet no Brasil e no mundo? O bom dessa tecnologia é que a gente já põe a resposta em tempo real. Na CGI, no site do Comitê Gestor da Internet no Brasil, existem lá os últimos levantamentos dos incluídos e dos excluídos. Porque há de se entender hoje o seguinte, a preocupação de antes era quantos excluídos nós ainda tínhamos. Hoje, por que eu coloquei a taxa de analfabetismo? Não importa o analfabetismo do letramento, porque nós já somos analfabetos informacionais. O relatório PISA já nos dá um conceito que vamos demorar ainda outras gerações para superarmos, mas nós temos uma incapacidade de letramento informacional muito grande. Para quem não sabe, o que significa isso? Eu assisto um capítulo de novela, acaba de assistir o capítulo da novela naquela noite, aí meu filho chega atrasado, pergunta, mãe, como é que foi o capítulo da novela? E eu não sei contar.
é falta de letramento informacional. Eu assisto algo, participo de algo, mas eu não consigo entender o que aconteceu e não consigo me expressar sobre aquilo. Nesse sentido, as pessoas não importam que elas sejam analfabetas, que elas sejam informacionalmente desletradas, mas elas têm acesso tecnológico. Lembra do que eu falei? Do vai e do vem. Do vai e do vem. Se eu não leio, se eu não vivo num ambiente complexo, se minhas disciplinas não são mais Foucaultianas, são agora shopping centers, academia, o que eu preciso fazer? Ver imagens, assistir vídeos rápidos, e que são tolos, me fazem rir e fugir de cenários complexos. É isso que nós temos que nos acostumar a pensar em como mudar esse cenário. E a gente muda aqui, ó, a partir desse grupo de jovens, aquelas meninas lindas, engajadas, que estavam fazendo aqueles vídeos, gravando a abertura da semana. É com elas, é com eles, não tem como. Professora Bianca, ela faz uma pergunta, né? A subnotificação de casos de Covid-19 no Brasil tem atrapalhado de que maneira a comunicação? Como lutar contra esse tipo de desinformação? Muito boa pergunta, Bianca. É uma desinformação a partir do momento que não há transparência dela pelo gestor que deveria informar. E eu vou dar um exemplo clássico aqui, no Distrito Federal. Eu não posso falar do restante do Brasil, no que não é tão específico. Aqui no Distrito Federal, desde a quinta-feira da semana passada, a Secretaria de Estado de Saúde deixou de informar diariamente em seu boletim os números de leitos de UTI ocupados por Covid-19. Isso quebra profundamente o ciclo de modelagens estatísticas que vinham sendo feitas para que fôssemos acompanhando os casos e reduzindo as subnotificações de quando chegam, né, na UTI. Pararam de informar. Por que pararam de informar? Isso não poderia ter separado de informar. Não só pela academia, mas pela mídia. Precisa dizer para as pessoas, sem medo, do que está acontecendo no entorno delas. Observemos que a subnotificação faz com que a gente conviva cada vez mais com a pessoa que se contaminou com o vírus, não apresentou os sintomas, mas ela está ali. Eu assisti e nós não sabemos, assisti um especial da CNN Brasil no fim de semana, que estava apresentando os atendimentos das equipes do SAMU e dos aparatos de proteção para o atendimento dos pacientes, ou com suspeitas ou não, do Covid-19. E num determinado hospital do Maranhão, quando a equipe chega para entregar um paciente e que se confirmou que estava com Covid-19, aparece um médico sem jaleco, sem óculos, sem máscara, sem touca, sem luva, sem nenhum aparato de proteção. E disse ele que estava assim porque ele já tinha pego a Covid, ele tinha saído do quadro, já estava voltando do isolamento dele e que ele não pegaria mais. Lamento. Que pensamento é esse? Isso é uma agressão ao colega, a si próprio, da ignorância atrevida a qual me referi, e, de certa forma, quem disse que ele não vai ter novamente? Existem vários tipos de subnotificação, né? A oficial dos órgãos de saúde, que deveriam cada vez mais nos respaldar com suas informações seguras, a subnotificação também da conivência de profissionais que se endeusam, mas também de uma população que dispensa, que por não conhecer, não exige. Imaginemos se saíssemos da academia, dos órgãos de controle, das cabeças pensantes, e se toda a população exigisse que a subnotificação fosse de uma vez por todas quebrada, que todo mundo tivesse que fazer teste, exame. Primeiro, não tem dinheiro para fazer teste em todo mundo. Segundo, que os testes têm um quê, né, de consulta, e até onde vai, é falso negativo, vai, não vai, até onde a confiabilidade desses testes chega para nós, a ponto de que a Anvisa, aqui em Brasília, exigiu que as farmácias que estão fazendo ainda os testes rápidos, pagos, e outros laboratórios, também notificassem, porque também não estavam notificando. Então, é fácil também ganhar dinheiro com as pessoas que pagam para fazer um teste que não é confiável e que também não notifica. Imaginemos quantos vizinhos dos nossos condomínios ou do nosso ciclo mais próximo tiveram Covid, sintomas, se contaminaram e ninguém sabe. E fica por isso mesmo. É o Brasil, é o país que vivemos, com o sistema que temos. É uma pena.
Professora, seguimos no nosso debate. A Vitória e a a Vitória Davi coloca que foi utilizando ferramentas como robôs disseminando notícias falsas que chegamos, por exemplo, ao resultado das nossas eleições, né? Para vermos como esse tema afeta uma nação inteira e que é de extrema importância. E nesse mesmo sentido, a professora Rosane Ramos faz um questionamento depois, se o laboratório vem trabalhando em algum dos projetos para monitorar fake news durante as campanhas eleitorais. Bem, com as campanhas eleitorais, necessariamente não. Nós trabalhamos com fake news no âmbito da saúde, desinformação. Esse ano nós fechamos uma parceria com a Faculdade de Comunicação da UNB e o SOS Imprensa, que é um ecos só da imprensa. O SOS Imprensa existe é um dos laboratórios mais antigos da comunicação voltados para fake news, desde 1999. E esse ano nós nos juntamos a eles para não só fazer, de novo, a gestão da informação e qualidade em saúde na web, nós trabalhamos com essa linha, porque eu sou a pessoa da comunicação dentro da saúde, e que chegou, inclusive, a ser coordenadora de curso de pós-graduação e de graduação. Vejam como nós somos multidisciplinares na saúde coletiva. E isso é a nossa riqueza. Então, nós trabalhamos com a gestão da informação e tradução do conhecimento em saúde. E a qualidade da informação em saúde, na web e em outros ambientes. Não fizemos ainda campanhas eleitorais, nem processos políticos, embora já fizemos alguns ensaios com a disciplina de políticas públicas em saúde do nosso departamento, para avaliarmos o quanto isso já fizemos, sim, os discursos de saúde entre os candidatos ao governo do Distrito Federal e à presidência da República. Nós fizemos isso numa turma em sala de aula e os discursos de saúde, realmente, a tese não condiz com a verdade, sabe assim, a atitude, enfim. E eles falam mais, inclusive nos planos de governo, os planos de governo propostos, nós fizemos uma análise entre as falas dos debates públicos e os planos de governo, tanto para o governador do Distrito Federal como para a presidência da República, e a emenda foi pior do que o soneto, embora serviu como um experimento em sala de aula muito bom, para que eles se vissem na condição de analistas de quem, e foi muito bom, viu? Foi um divisor de águas intenso entre os estudantes, de quem eu voto pensando na saúde na qual eu me formo para trabalhar nela, né? Me dedico a ela. Mas também, aproveitando que você falou da Vitória, lá para cima, e também da professora Rosane, nós, quando nos preocupamos em trabalhar com as fake news, nós temos também no nosso laboratório um outro colega, um associado, que estuda, nós temos um chamado Observatório do Erro. O erro, filosoficamente, sociologicamente, pensando no campo da saúde, quantos erros advêm de informações de ódio. Gabinete de ódio diz alguma coisa para vocês? Então, entre aspas, informações de ódio, palavras de ódio, que vêm agregadas às desinformações e às fake news. Para isso, nós fazemos um inverso. Nós fazemos o fact-checking, ou seja, nós checamos os fatos em agências que trazem outras informações a partir de robôs muito mais avançados e robustos que nós não dispomos, infelizmente, dentro das universidades públicas. Não ainda. Perdoe-me. Mas na checagem dos fatos, nós chegamos a algumas agências que vocês já devem ter ouvido falar e são muito interessantes. Eu vou até fazer uma propaganda aqui, uma merchandising. Nós estamos fechando uma live dialógica, um debate com a professora Rafisa Varjão, que é do SOS Imprensa, a nossa mestranda Luana Dias da Costa, que é uma especialista em qualidade da informação em saúde e as fake news dentro do nosso laboratório, e o pessoal da agência Lupa, que é uma das agências que pesquisa essas fake news no país. Tem Aos Fatos, a Lupa, e agora entrou no Brasil uma agência, inclusive sugiro que vocês sigam no Twitter, eles estão derrubando, não me vem agora o nome exatamente, é uma agência americana que criou sua sede no Brasil agora, e no Twitter ela está nos provocando a denunciar os sites que fazem campanhas de fake news para que os seus anunciantes saiam dele e assim dê mais lisura, né? Coerência com esses ambientes, que de nada valem, só para desinformação. Ótimo, professora.
Depois a professora Rosane segue, a professora Rosane Nitz, que também trabalha na questão do imaginário, então ela traz essa questão da tecnosocialidade, e ela questiona, faz algumas observações, falando em relação ao paradoxo que a gente vive em relação a muito trabalho, a muitas atividades redobradas por conta da comunicação e das ferramentas, e ela encerra perguntando como você vê a saúde do trabalhador com tanto tempo sendo demandado nas redes sociais com o trabalho, pensando, acho que nesse novo contexto, né, que a gente está vivendo. E a professora Rosane, ela questiona a questão do negacionismo, como que você vê esse momento de negacionismo da ciência, da educação e como combater isso, né? Acho que esse é o grande desafio. Eu já vi que a Camila já passou ali, já deu a dica. Nossa, essa Camila foi formidável, eu já agradeci aqui, exatamente, os lip chats. Muito obrigada, Rosane. Vamos lá. Sim, olha, a Natália, que trabalha conosco no laboratório, ela é especialista em gestão da informação e tradução do conhecimento. A Natália Fernandes é sanitarista, é educadora em saúde, mestre em saúde coletiva, tem que fazer propaganda do povo, né? Ela está falando que nós temos um quadro de fake ou fato em nossa página do Instagram, no @ecos.fs. Sigam lá nós, por favor. Eu fiquei muito feliz com essas duas provocações das duas Rosanes, a Rosane com I e a Rosane com E. Eu não sei se vocês perceberam, a fisionomia muda, né? Porque é uma possibilidade de diálogo muito intenso. Vejam só. Por partes. O negacionismo vem de um movimento que é muito curioso e que eu me referi ainda há pouco quando o Byung-Chul Wang nos diz que nós estamos em sociedades cansadas, sociedades que vivem em enxames ideológicos, tecnológicos, e ao mesmo tempo que precisa de uma transparência para tudo que ela vê, sente, vive, etc. Cada vez mais, eu costumo dizer que nós entramos na época do São Tomé, eu quero ver para crer. Como é que eu quero ver? Não importa, eu quero ver nem que seja mentira. Eu quero ver nem que seja inventado. Eu quero ver nem que seja um fake. Desse modo, nós estamos perdendo a capacidade de um pensamento complexo, de uma visão global, crítica em torno da sociedade em que nós vivemos. Nós estamos perdendo, pela velocidade da hiperinformação e da hipercomunicação, a capacidade de escuta qualificada, da pedagogia do afeto, que é tão simples de ser executada, desenvolvida, e não precisa ser só em sala de aula. A pedagogia do afeto, na minha concepção, parte de uma questão simples: ouvir o outro, ver o outro, abraçar o outro. E às vezes a gente não faz isso nas nossas próprias casas. Os ambientes das academias viraram ambientes de competição. Quem consegue chegar em tal experimento ou em qual teoria mais rápido do que o outro? E não junto com o outro, em benefício de todos nós. Ainda no princípio da educação, o cenário competitivo dos estudantes não é mais de quem... Eu sempre costumo dizer, gente, vocês já passaram no vestibular, aqui todo mundo igual, o diploma é o mesmo, vocês vão ter do mesmo jeito ou não. Quando os meninos chegam no pessoal da enfermagem, aqui na UNB, adora chegar na disciplina de comunicação e saúde, que para eles não é obrigatória, quando são formandos. Tem 4 créditos, à noite. Aí diz assim, vamos fazer comunicação em saúde noturna. Eu disse, opa, vamos. Aí eles entram, eu pergunto, quem é formando? Eu. Aí tem aqueles blocos da enfermagem sentados juntos no canto da sala. Aí eu digo assim, vocês têm certeza que vão continuar nessa disciplina? A professora Natália, que está aqui conosco, ela é nossa auxiliar na disciplina, nossa professora voluntária da UNB, e diz assim, vocês têm certeza? Olha, se ela está perguntando, pensem. E não é por nada. É porque é uma disciplina robusta, que faz com que você pense, que tenha capacidade crítica para desenvolver discursos e análises a partir de sua prática, de sua vida cotidiana.
E nós já tivemos muitas profissionais da enfermagem brilhantes na nossa disciplina, e que uma vez a gente fez, inclusive, uma dessas dinâmicas. E a dinâmica foi assim, ok, ela estava no neonatal e disse assim, olha, você vai ter que trabalhar com uma mãe que está chegando aqui, o Distrito Federal, gente, é repleto de embaixadas, vocês sabem. E muitas vezes você chega num hospital e está lá um filho de um iraniano que só fala inglês, com aquele sotaque bem... E é difícil de ser entendido. E quando muitas vezes chega aquele afã, né, e ele esquece a língua. Essa menina, então, essa enfermeira maravilhosa, linda de morrer, ela foi para essa experiência, ela estava num plantão já se formando, chega um casal do Paquistão, ele com um intérprete, tentando dar segurança, a mãe estava com a criança, com uma febre altíssima, entrando num quadro convulsivo, já, sabe? Quem é que dá segurança para uma mãe de que o filho vai ficar bem na mão de um desconhecido que sequer fala a sua língua? E eu disse assim, há de ter algo para você comunicar com essa pessoa. Isso nós falávamos em sala de aula antes do fato ocorrer. E ela me disse assim, professora, eu lembrei da senhora, porque chegou no meu plantão assim assado. Sabe como eu fiz, professora? Eu já sei, Libras. Ela, não, professora, eu não sei traduzir Libras. Eu fiz sinais. Eu disse, você usou a expressão, o gesto, você se comunicou. Ela foi, professora, e o melhor de tudo é que eles entregaram o bebê, acompanharam tudo, e o bebê saiu 2 dias depois. Quer dizer, é a comunicação natural que a gente deixou de usufruir para darmos vazão à comunicação mediada pelas tecnologias. É preciso, às vezes, você parar de fazer mensagem, ligar para o outro e saber como ele está. Porque quando você não faz isso, você perde a chance de convencer o outro num diálogo, e eu não gosto do convencimento, mas você argumentar com o outro num diálogo robusto, coerente, coisas que podem impactar nas tomadas de decisão de um terceiro em função de uma decisão política, por exemplo. Então, esse momento negacionista passa muito por nós. Eu gosto de dizer que a influência norte-americana da competição exacerbada, não só da educação, da ciência e da produção do conhecimento, de quantos 1000 vezes vamos aparecer nas nossas pesquisas na internet, isso nos influencia negativamente, porque nós deixamos de fazer algo com tempo para atendermos o período do tempo dos artigos científicos, de informações, às vezes, inconstrutas, sem a essência construída do pensamento científico, mas por força da obrigação do ponto que você tem que atender para progressão ou para ascensão no grupo, você se obriga a falar, às vezes, coisas, como a gente diz, né? A produção salsicha e salame, né? Salame science muito rápida, toda fatiada, muito rápida, mas sem muita qualidade. É isso que nós pecamos, não podemos deixar que isso aconteça. Mas quanto à questão dessa influência negativa, só para fechar em relação aos vírus que vêm pelos vilões internéticos, eu estava numa experiência de pesquisa fora do país, no final do ano passado, e num grupo nós tivemos uma discussão, óbvio, para as pessoas que dizem assim, e aí, como é que você está nesse seu país desse jeito, né? Era em outra língua, e o povo perguntando, pois é, mas que coisa, né? O que é que nós estamos vivendo? E aí a pessoa, a interlocutora do outro país, a pesquisadora colaboradora nossa, disse assim, pois é, mas vocês votaram, né? Eu disse, pois é, eu não votei, mas eu respeito o processo democrático, embora não me sinta satisfeita nem representada. Nem sempre nós nos sentiremos representados por um chefe de departamento, um coordenador de curso, um líder de agência, empresa júnior, de centro acadêmico, mas a gente concorda com a maioria. Só que concordar não significa resumir-se numa apatia, tampouco numa alienação. Estarmos lúcidos é que é importante para nos mantermos sempre no pensamento complexo de uma sociedade viva, que exige de nós postura, engajamento e apropriação de tudo que nós podemos fazer para sermos diferentes diante da humanidade. E as violências, os gritos de guerra, os senão, os senões, né? Os professores são vítimas de tudo que há de ruim, nós passamos a ser o espectro
do prejuízo intelectual, mas falta nas pessoas mais educação. O profissional de saúde é o que é ruim, porque não sabe fazer, mas falta nas pessoas compreensão de que sem eles, elas não sairão com vida das unidades de saúde e das unidades hospitalares. Quer queira ou não, é a educação que nos forma pessoas conceituam, mas que também podem ser livres dos preconceitos, para criarmos nossos próprios conceitos. E não só pela leitura, a leitura do mundo, a leitura do outro. Eu penso que a última fala, essa da professora Rosane, nos traz uma reflexão. Eu fiquei muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Com todas, mas essa em particular. Nos traz muita sensibilidade no olhar da própria sociedade em que vivemos, seja em Santa Catarina, ou aqui no Distrito Federal, ou no meu pequeno Sergipe, que é o menor estado da federação. Que sociedade nós queremos e o que podemos fazer para ela ser diferente. Porque nós vamos sair diferentes desse movimento. O movimento Covid-19, um movimento que traz, não só com ele, já existia antes do Covid, viu? Da desinformação, das fake news. Eu pus alguns textos lá. Gente, pasmem, desde o Império Bizantino, no século VI, já existe fake news. Não é novidade do nosso século pós-moderno. Não é. A sociedade vem imbricada em má informação, em desinformação, em discurso de ódio, desde que ela é humanidade. E eu falei do Império Bizantino, de todas essas questões que vieram na época, vinham construindo informações ruins para desconstruir o império. Hoje se faz discursos ruins para se desconstruir uma sociedade livre e democrática, de pensamento amplo, diverso, e pela sua liberdade de pensamento, ela é o que é. Seria se nós não fôssemos assim, né, aqui. Estou muito tocada com a sua fala, viu, Rosane? Muito. Professora, nós gostaríamos muito de agradecer o prazer de ter estado contigo nessa nossa tarde, ter feito essas reflexões na nossa semana, né? As pessoas ainda estão digitando ali no chat, mas principalmente de dizer o quanto é importante que nós façamos essas reflexões, né? Nós iniciamos a nossa semana de enfermagem com um tema que era a discussão dos sistemas de saúde no enfrentamento da Covid, pensando nessas estratégias dos sistemas e como as sociedades estão lidando com isso nos diferentes cenários do mundo. E encerramos com esse belo tema da comunicação e da importância da gente pensar e repensar sobre isso no nosso cotidiano. Então, nossa gratidão. Eu passo para ti para fazer uma fala final e depois a gente encerra oficialmente a nossa semana. Bem, eu já respondi aqui a Iracema, quando ela falou. Eu fui rápida aqui também, tá, Filipa? Ela falou a questão de como se propagam mais rápido, né? Essas fake news se propagam porque a gente alimenta a propagação dela. Essa é bem verdade. Perguntem-se a si mesmos quantos grupos vocês participam no WhatsApp, quantos vocês são realmente úteis e quantos vocês podem sair deles sem nenhum prejuízo ou constrangimento. Os grupos familiares, eles partem de uma relação de confiança, é a mais perigosa de todas. A mesma acontece com relação de grupos de amigos, colegas de trabalho. Nós mantemos ali relações de confiança. E você presume, se fulano postou, é porque é verdade. Eu tenho um mau hábito tremendo. Uma amiga que é da área do direito, ela faz parte de grupos do direito, né? Ora, da justiça no país. E uma vez ela me manda uma fake news, um vídeo que ela não checou. Já tem um certo tempo e foi daí um divisor de águas na vida dela. Eu disse assim, olha, me desculpe, você tem que dar o exemplo. Você circulou uma fake news. Isso desse vídeo que você está mandando é um deepfake, inclusive, que não tinha muita circulação há 2 anos, mas agora tem mais. E as pessoas estão circulando. Você não pode fazer isso. Ah, ela me perdoe, sabe? É importante que a gente faça, viu, Iracema, esse retorno. Nós temos que
dizer para as pessoas que elas estão circulando coisas falsas, que aquilo não está correto e que seja em público, para que ela tome consciência daquilo que ela está fazendo. E nós não podemos fazer isso. Se nós vamos dar o exemplo, que comecemos com os nossos grupos de família. Eu quero dizer, Filipa, que não é porque é a parte que me toca, mas também porque é a parte que me toca. O tema da comunicação em saúde para a promoção da saúde é um tema importantíssimo, ele é transversal em qualquer área do conhecimento. E não à toa eu penso que, não sei se pelos blindos olhos que não são verdes, mas não só por isso, mas que você tenha se motivado junto com sua equipe a trazer esse tema para encerrar a semana de enfermagem na UFSC. Eu queria parabenizar mais uma vez pela brilhante iniciativa, de coragem. É um tema que é muito complexo, mas é muito fácil, é simples, porque ele é inerente ao ser humano. Eu digo sempre, todo comunicador é um ser humano, portanto, todo ser humano é um comunicador. E assim passa pelo profissional de saúde. E todos somos promotores das nossas próprias saúdes e da do outro, porque também com ela prevenimos as doenças. Eu penso que nós prevenimos algumas doenças hoje, promovemos nossa saúde mental e cada vez mais fiquemos próximas. Minha gratidão, a gratidão da nossa equipe do laboratório, eu agradeço também a todos que ficaram aqui até esse momento, as estudantes, professoras e nossa equipe também do ECOS, quem pôde acompanhar, e que tenhamos outros encontros, Filipa. Muito obrigada a você, um abraço forte, Miss Hurst para vocês. Nossa gratidão, professora, foi muito bom mesmo. Eu queria encerrar falando exatamente sobre essa gratidão, né? Que gratidão não é apenas uma palavra, ela é um sentimento, uma postura e também um estilo de vida, né? E aqui, como coordenação do curso e principalmente como comissão organizadora, a gente não quer expressar apenas a palavra, mas a verdadeira e profunda gratidão que nós temos enquanto curso, principalmente aos estudantes que participaram, a Nadine, a Letícia, a Larissa, a Bianca, o Alexandre, a professora Rosane, a professora Marta Verde, a professora Manuela, Margarete, Mônica, Maria Helena, Ângela. Nossa gratidão às queridas Zelga, Isimara, Silene, Silvana e a você, professora Valéria. Nossa gratidão, nosso respeito e nossa profunda admiração. Foi uma semana bastante intensa, né? A gente teve a tecnologia como aliada e às vezes contrária, né? Às vezes nos sabotando nas formatações e nas configurações, mas a gente tem que admitir que a Semana Brasileira feita online, ela nos permitiu perceber que a gente pode transformar o status quo, né? Nós estávamos todos em casa, sentadinhos, né? Invisíveis, de certo modo, por esse trabalho remoto, mas agora a gente se coloca visível online, debatendo e discutindo no olho a olho, mas mediado, né? Ou na palavra a palavra, talvez. Nós tivemos mais de 2.300 acessos na rede, né, desde que a gente iniciou a Semana Brasileira no dia 19, acompanhando as palestras, os debates e as atividades que a gente estava fazendo. O canal Enfermagem UFSC, ele foi o fruto dessa contingência, desse cenário, desse contexto, e dizer que foi muito bom, porque a gente ativou as redes, as ligas, a empresa júnior, o centro acadêmico, os professores, as entidades de representação, as autoridades institucionais pela enfermagem. Então, isso foi super importante para a gente. Durante a SEBEM, eu acho que nós, enquanto comissão, enquanto sujeitos, exercitamos a resiliência, né? E pensando nessa resiliência como uma resistência em meio a esse mar de pedras, então a gente deixa o desejo de que sejamos sempre abertos, resilientes e principalmente gratos, né?
Então, fica o nosso agradecimento a todos os professores, a todas as pessoas que participaram conosco online, que estão acompanhando, que viram, que discutiram, e nossa profunda gratidão por essa semana, por esse encerramento e pela presença e pela participação de todos. O nosso muito obrigada, professora. Agora, vamos passar para Larissa, que vai fazer algumas observações, né, Larissa? Algumas orientações finais em relação à certificação da nossa semana, tá bom? Muito obrigada, professora.